Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo. Botafogo 1, Vitória 0. Bom, gente, o primeiro tempo que dispensa comentários, né? Primeiro tempo horroroso do Botafogo. Horroroso taticamente, horroroso principalmente em intensidade. A gente fez o primeiro tempo muito, muito ruim. Acho que o Arthur Jorge foi bem infeliz na escalação do time. A gente entende que tem que poupar alguns jogadores, não tem como, né? O calendário é realmente muito, muito massacrante. Mas acho que algumas coisas já deu para o Arthur Jorge perceber que acho que não tem como repetir. O PK é um jogador que é legal, ele está voltando, é legal que ele volte a ter oportunidades, mas acho que foi uma escolha infeliz desse jogo para o PK voltar. Acho que não era o jogo para o PK ter começado como titular. Até entendo que tentou e tal, colocou ele para jogar, mas ao meu ver um erro inadmissível ter voltado com o PK para o segundo tempo, voltado com o mesmo time. O Jefinho, faz algum tempo que o Jefinho é especialista em irritar a gente. O primeiro tempo do Jefinho e o segundo tempo do Jefinho são coisas opostas. Parece que ele estava de sacanagem no primeiro tempo. Foi horroroso o primeiro tempo do Jefinho, assim como tinha sido horroroso o último jogo dele. Errando tudo, displicente, parece que está jogando uma pelada, sem comprometimento nenhum. O Diego Hernandes, por exemplo, não fez um jogo bom, mas era um cara que estava ali brigando, estava tentando. O Jefinho completamente desconectado. A escalação foi realmente muito infeliz, a gente não tinha meio de campo, a gente não era um time torto em campo. O Luiz Henrique às vezes conseguia pegar uma bola um pouquinho mais pela direita, onde ele joga, onde ele gosta de jogar, e não tinha ninguém para tabelar, não tinha ninguém entrando na área. O posicionamento do Luiz Henrique foi muito equivocado nesse jogo também, né? E para mim o erro principal do primeiro tempo foi realmente ter entrado com o PK e não com o Danilo Barbosa, por exemplo. Foi um erro crucial para mim no andamento do jogo, da partida, até em questão de dinâmica e tudo mais. O segundo tempo outro time, segundo tempo absolutamente diferente, o time envolvente, a entrada do Romero ela é espetacular, eu acho que o Romero enfim deu as caras, fiquei impressionado com o jogo dele hoje, jogou muita bola, entrou, como é bom ter um meio de campo de verdade, um cara da posição, um cara que organiza o jogo, que enxerga o jogo, um gol lindíssimo do Botafogo, acho que o gol foi realmente espetacular, a jogada toda tabelada, automaticamente com a entrada do Romero e com a entrada do Danilo Barbosa, e do Júnior Santos, obviamente, o jogo do Jefinho melhorou muito. Como falei antes, parecia outro jogador. E o que eu lamento é, de fato, a gente só ter feito um gol. Aquele segundo gol ali, para mim, o segundo gol anulado, para mim, é criminoso. Criminoso a ponto de ser levado para a CPI. A velocidade em que aquilo ali foi anulado, a forma que a linha foi traçada no frame errado, não quando a bola, de fato, está saindo do pé do Romero. Né? O Savarino já tinha novamente feito o movimento do corpo, então é criminoso para mim esse lance anulado, principalmente pela velocidade em que foi feito, assim como a arbitragem do Sr. Luiz Flávio de Oliveira, sempre horrorosa, mantendo a tradição da família em ser horrorosa apitando o jogo do Botafogo. Mas ele não teve nenhum lance. O juiz, quando ele quer irritar um time, ele fica dando faltinha. Todo o contato que havia nos jogadores do Botafogo ele mandava seguir, todo o contato que havia em jogadores do Vitória era falta. Isso vai irritando outro time. Além disso, acho que ficou bem claro, eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas para mim ficou visível um homem jogando e uma criança jogando, o Cuiabano versus Hugo. É absolutamente diferente a rotação do Cuiabano, a maneira de marcar, a maneira enfim, tudo. Para mim é indiscutível. O jogo que fez o Cuiabano, um jogo que ele fez, já fica indiscutível para mim entre ele e o Hugo. É um jogador, é uma pessoa normal jogando, que sabe marcar, que sabe dar porrada, que chega na área, enfim. Acho que de lição pro Arthur Jorge nesse jogo, de fato, fica nunca mais entrar com o PK e Diego Hernandes jogando junto, não tem como. O Eduardo lá de centroavante, com essa formação inicial, foi um desastre, né? É muito diferente ter o Júnior Santos em campo, que puxa com uma velocidade absurda o contra-ataque, ele realmente puxa o time em direção ao gol. Então, bastante aprendizado por Arthur Jorge nesse jogo. Como eu falei, eu entendo ele ter poupado bastante jogadores, mas acho que ele não tinha como é que eu vou falar, imperdoável ter voltado com o mesmo time para o segundo tempo. Foi um erro grosseiro. Foram mais 9 minutos jogados fora, né? Que a gente jogou fora 45 minutos, um primeiro tempo deplorável. Outro ponto, o Barbosa, achei que fez um jogo bem legal, acho que ficou uma briga boa, ele e o Bastos. O Barbosa é um cara com uma altura, uma estatura diferente, um cara que te dá algumas outras opções. O Bastos vem jogando muito bem também, mas hoje o Barbosa mostrou que está na briga. Matheus Ponte, gostei também, acho que fez um jogo. O Matheus Ponte acho que é outro jogador que vem evoluindo com o Arthur Jorge. O Damian no segundo tempo mostra que ele tem um certo desequilíbrio marcando, ele comete umas bobeiras assim que não acho estranho jogando.
O Gregory fez um jogo normal, até acho que correu o risco de ser expulso em alguns 2 lances ali, principalmente aquela cotovelada no cara, pegou no gol do cara. E em suma isso, gente. Acho que de aprendizado para o Jorge, bastante coisa, principalmente relacionada à intensidade do time. Acho que a intensidade do time no primeiro tempo ela é indesculpável, independente da escalação, sabe? E acho, para finalizar, que a gente poderia ter feito o resultado nesse jogo, era para ter feito no mínimo 2-0. Acho que 1-0 a gente deixou o Vitória realmente na disputa da parada, porque lá no Barradão vai ser jogo duro. A gente poderia ter saído com um resultado muito melhor, né, pela atuação do segundo tempo. A gente teve diversas chances de fazer o gol, inclusive no fim ali com o Romero, que se ele dá uma chapada no outro canto, acho que era gol. Mas enfim, a vitória veio, um primeiro tempo para esquecer, um segundo tempo bom, bem bom, e principalmente com jogadores aí mostrando a sua cara no elenco. Valeu, galera, esse foi um resumo rápido aí do jogo, um abraço e vamos adiante e torcer para que o próximo jogo do Brasileirão e da Libertadores sejam positivos. Um abraço e uma boa noite.